Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Conexões para Crescer. E hoje temos a presença especial do Nicolas Bruckbalen. É isso mesmo, Nicolas? Nicolas Bruschi. Nicolas Bruschi. Bruschi, Isso. Bruckbalen. Não É difícil, perguntei, né? mas faz parte. É isso aí. Muito bom. E ele é cristão, casado, mais de 6 anos de experiência com marketing, atua como executivo de vendas pela V4 Company, que é a maior assessoria de marketing e vendas da América Latina. Sócio da Kessler Co., uma das maiores unidades da região sul do país, é formado pela Escola de Formação Dale Carnegie e formado pelo curso Cientista de Marketing, certificado Digital House e diversos certificados na área de marketing digital. E aí, hoje vai contar um pouquinho como é que ele saiu de pedreiro para empresário sócio da V4. Seja muito bem-vindo, Nicolas. Prazer é meu aqui, tá, Ingrid? Espero poder agregar aí. Minha expectativa é poder agregar pro ouvinte que tá aí, vai ver esses vídeos, os cortes, ou vai ver essa gravação depois, ou tá vendo agora nesse momento, enfim. Muito bom, bacana. Então vamos lá, a gente quer saber bastante aí sobre o marketing digital, que é um mercado em alta, né? Hoje está todo mundo já, né, entendendo que precisa muito de marketing digital. E conta pra gente, quais foram as principais mudanças, Nicolas, que você percebeu no marketing digital com foco em vendas nos últimos 5 anos? O que mais se transformou na forma de pensar e executar a estratégia? Boa. Engraçada essa pergunta, Ingrid, porque realmente, assim, de fato a gente vê uma adoção. Hoje eu saí recentemente, eu saí, fui andar assim com a minha esposa no centro, né? E aí tu olha no ônibus, tu olha nas ruas, tu olha em tudo que é lugar, ninguém mais tá aqui, assim, olhando para tudo que é lá, todo mundo tá aqui, né? Olhando pro celular. Sim. Então, de fato, a gente vê um aumento crescente e nos últimos 5 anos, assim, eu consideraria, assim, duas grandes mudanças, que é essa mudança da mentalidade, que concomitante com isso, no fim gera uma mudança no comportamento do consumidor. As empresas precisam entender que precisam estar no digital. Né? Isso já está sendo falado desde antes dos anos 2000, né? Que existiria um momento de que se a tua empresa não estivesse dentro do digital, a tua empresa não existiria. E a gente já vem chegando nesse momento, mas hoje a empresa, quando ela começa a entender que ela precisa estar no digital, ela se depara com um mundo de estratégias que ela precisa saber explorar. Né? E quando ela sabe explorar isso muito bem, ela consegue pegar o consumidor onde está a atenção dele. Né? Então, às vezes, o consumidor está no Instagram. Né? Então é lá que aquela empresa deve estar para pegar a intenção daquele consumidor, aquele possível cliente dela e aparecer ali, seja com um videozinho, né, que hoje está tá muito em alta. Então É. há muitos assim essa mudança de mentalidade tanto do consumidor que influencia no comportamento de compra dele e também do empresário que entendeu que precisa estar lá e que precisa investir, né? E também a gente não pode deixar de falar da inteligência artificial. Acho que a gente vai ter mais algumas perguntas aqui também sobre esse tema, mas o Sim. como isso já está influenciando e já vem influenciando nos últimos 5 anos, eu acredito que é um grande marco, né, para dentro do mercado do digital, que vem influenciando tanto no comportamento de compra, ajudando o empresário a entender o comportamento de compra, né, do consumidor e enfim, né, tudo isso eu considero assim mudanças muito relevantes nos últimos anos. Dentro do digital, que foi quando eu comecei, né? Quando eu comecei assim dentro do marketing, eu não se falava pouco assim de estar no digital, se falava muito, não se tinha ainda um apego muito forte assim por estar fisicamente num local. Hoje, cada vez mais a gente vê as empresas indo 100% para o digital, empresas saindo do offline e indo para o digital. Então a gente vê todas essas mudanças aí que eu considero muito impactantes e relevantes e que vão continuar tendo ainda mais relevância no futuro próximo. Legal. E assim, vamos falar um pouquinho mais dessa questão da jornada de compra do consumidor, que está sempre mudando e parece que está mudando com mais força ainda, né? Uhum. Com essa questão aí das redes sociais, que cada vez. Nossa, eu fiquei sabendo esses dias que TikTok virou agora o Google, né, dos jovens. Tem alguns indo para o chat GPT e tem indo para o TikTok como se fosse o Google, né? Então, isso acaba tendo um impacto grande, né, vamos dizer assim, nessa forma de consumir, né, de comprar, enfim. E agora temos a IA. E como é que você percebe que tudo isso tem influenciado as estratégias que são voltadas para a conversão e para o fechamento de vendas? Boa.
Isso é muito interessante porque a V4 já vem falando disso faz muito tempo, tá? Desde o início a gente já vem falando que o comportamento de compra do consumidor, ele ia sair daquele funil padrão de vendas, né? Então eu atraio, aí em algum momento eu gero a atenção dele e aí depois eu converto e é só isso. Não, não é linear assim. Hoje a gente está falando de uma jornada que até a gente criou um nome em cima disso que é o No Linear Marketing, que seria um marketing não linear. Uma empresa, e a gente acredita muito aqui na tese de que uma empresa amadora ainda está naquela visão do funil antigo, ela precisa atrair, converter e acabou. Uma empresa profissional hoje, ela entende que o consumidor ele vai te pesquisar no Google, ele vai entrar no teu Reclame Aqui, ele vai conversar com o tal fulano que te conhece, ele vai pegar alguma indicação, ele precisa uma jornada muito mais não linear que é difícil do Mais profissional prova social, né? isso, ele vai sempre buscar sim ter algum ponto de referência, algum ponto de confiança para comprar de você. E depois disso, a empresa profissional também entende que ela precisa constantemente monetizar esse cliente ou reter esse cliente dentro da sua base ou vender novamente para esse cliente ou também Uhum. pedir recomendações. Esse cliente que já te conhece, que já comprou de ti, que está satisfeito com o teu produto ou serviço, por que eu não posso pedir para ele me indicar para quem não me conhece, para quem está dentro do círculo de relacionamento dele, que ele pode me indicar? Então Sim. tudo isso é que a gente chama de omnichannel, né? Estar em diferentes canais, estar em diferentes pontos, estar em tudo que é Uhum. tipo de lugar para cercar, para a gente controlar um pouco esse no linear marketing, que não é mais linear, não é só pagar. Não é só pagar o sobrinho para fazer o macho, não é só É. comprar, botar a sua empresa no outdoor, não é só mais isso. Hoje é isso e Uhum. mais um montão de coisas. E Então, nem fazer aquele cursinho que apareceu ali, né? exatamente, exatamente. Tudo isso está integrado. E aí, a empresa profissional, e o que a gente faz aqui dentro da V4 é trazer esse nível de percepção para a empresa, para o empresário. Ele entender que ele precisa estar em tudo que é tipo de canal. E além de estar em todo esse tipo de canal, entender o quanto ele precisa investir em determinado canal. Então a gente também, eu acredito que a gente também vai discorrer aqui sobre um pouco sobre isso, né? Mas o Uhum. ponto é ele saber onde ele alocar os recursos dele. Então vamos lá, você tem lá uma frente de outdoor, por exemplo, você tem uma frente de televisão, uma rádio da vida, um canal offline, né? Aí você tem também ali dentro o tráfego pago dentro do Google, por exemplo. E aí você pode colocar, pagar R$ 5.000 aqui, R$ 5.000 aqui. Qual que é o ponto? Primeiro, onde que o teu cliente está? Primeiro, quem que é o teu Uhum. cliente, né? Segundo, onde que ele está? Aqui, às vezes, ele pode estar nos dois canais, você identificou isso daqui. Mas aqui você vai pagar mais barato por uma compra desse lead, para um cliente. Aqui, nesse daqui, você vai ter uma compra mais cara desse cliente. E é aí que eu começo a entender um pouco da jornada desse cliente. Às vezes eu consegui pegar, captar 10 clientes aqui dentro da TV, dentro do rádio, dentro de um outdoor. E aqui, às vezes, eu consegui trazer 20, 30 clientes, né? Uhum. Só que às vezes desses 20, 30 clientes, vamos dizer que são 20, 30 clientes ruins, que só deu prejuízo para você. Então qual que fez Sim. mais sentido? E aqui no outro deu lucro, né? Foram clientes Uhum. bons, enfim. Então é uma série de análises que no final das contas não é tão simples, não é tão fácil, é complexo e eu tenho que avaliar tudo, né? Eu tenho canais que são mais previsíveis, como o tráfego pago, eu tenho canais que não são tão previsíveis, como o outdoor, como uma televisão. Você não tem tanto controle, né, de quantas pessoas estão vendo, quantos clientes vieram através disso. Então, o empresário ele precisa entender isso, ele precisa entender onde alocar os investimentos dele para ter mais previsibilidade, né? Que é o que Uhum. todo empresário quer. Todo empresário Sim. quer saber o quanto ele precisa investir, o quanto isso vai retornar para ele. Quando ele não tem isso, ele acaba dependendo de indicação, acaba dependendo de pontos assim de sorte, né? E aí às vezes ele vai olhar ano contra ano, ele não consegue fazer uma análise preditiva de quanto ele vai faturar ano que vem. Então tudo isso é meio que tu tá num barquinho no oceano chamado mercado, no oceano chamado Brasil, você está num barquinho e você está brincando de ser empresário. Né? O empresário amador é assim. Uma vez funcionava, porque tinha poucos. Hoje, cada vez mais empresários, cada vez mais empreendedores, cada vez mais autônomos, vai ficar mais difícil. Quem se Uhum. diferenciar nesse sentido, quem saber usar IA, quem saber entender a jornada do consumidor, entender que ela não é linear, que ela não é linear, ela é não linear, ela é não linear, né? Vai com certeza ter resultados diferentes e vai com certeza sim perpetuar ainda mais e ter resultado, né? E Uhum. alerta, né? Alerta para as empresas que não estão
olhando para isso, né? Quanto é que você cresceu no ano passado? Né? Quanto é que está a previsão de faturamento? Quanto é que está a sua previsibilidade? Quais é que são os seus indicadores? Ah, não sei. Ponto de alerta. Ponto de alerta. Muito bom. Grande E maioria anda. dos empresários que eu converso estão tudo não sabem disso que eu estou falando, né? Eles chegam É. numa reunião comigo e falam, meu Deus, aí começa a bater um desespero gigantesco, meu Deus, preciso de vocês, aí começa. E anda se falando, Nicolas, aí um pouco, né, sobre a queda do uso do Google, né, como um buscador. Como é que esse comportamento tem impactado, né, as estratégias de marketing digital, focado ali na performance, né? Eu comentei um pouquinho, né, sobre coisas que eu já vi falando que o pessoal tem usado muito TikTok, né? A geração Z tem usado muito TikTok. Agora muitos têm usado. Eu mesma sou uma que vou lá muitas vezes no Chat GPT para fazer pesquisa agora, né? De empresas, de serviços, enfim, tem sido o novo Google. E como é que você acha que isso vai impactar agora as estratégias? Olha só, eu vou trazer alguns dados aqui, tá, Ingrid? 40%, quase 40% da geração Z prefere buscar produtos no TikTok ou Instagram ao invés do Google. Hoje, Então é atualmente. Fim de verdade. estudo. É Não é verdade, boato. não é boato. Eu até fui prova real disso, porque eu estava recentemente na faculdade, a gente tem uma turma lá que é administração e vendas, e aí um aluno ele trouxe essa tese, ele trouxe esse ponto, assim, de que. E aí ele fez uma pergunta lá, eu achei. Pra mim, eu sou da geração Z também, só que eu sou meio moda antiga, eu ainda pesquiso as coisas no Google, né? Uhum. Tá vendo? E o que é Trabalha normal. com isso, não Eu tem trabalho com como, isso, né? só que eu pesquiso no Google. Agora, e aí ele chegou lá na frente e ele falou assim: olha, levanta a mão aí quem quer saber alguma tendência, alguma coisa que todo mundo tá falando, sabe aquelas notícias que todo mundo tá Sim. falando, que daí fica no boca a boca, ah, tal cantor, tal. Aí todo mundo levanta a mão quem pesquisa no Google quando quer se atualizar de alguma informação. Aí assim, levantou assim uma galera assim, né? Mas assim, te digo que não foi uns não chegou a 30% assim da turma, eu não contei. Eu só fiquei olhando e falei, por que 100% não levantou a mão? Eu fiquei me perguntando isso. E aí, ele fez a segunda pergunta. Agora, quem quer se atualizar e pesquisa no TikTok? Todo mundo levantou a mão. 70% a mais, assim, levantou tudo a mão, assim, na sala. Eu fiquei olhando aquilo, eu Nossa. falei, nossa, realmente isso daqui é real. Então, olha como. E, inclusive tem estudos, eu me preparei antes para chegar aqui, e eu tô sempre buscando isso, porque o empresário, minimamente, ele tem que saber disso, ainda mais eu que sou profissional, sou empresário e profissional de marketing, né? Eu preciso entender como que vai ser o comportamento de compra, ainda mais dos consumidores, do meu cliente que eu atendo. Então, o ponto aqui é. Estima-se também uma queda de 25% das pesquisas do Google até 2026, então tá logo aí, então no final de 2026 ainda assim estima-se que vai cair ainda mais por conta de uma Ingrid da vida também está pesquisando no chat GPT. Hoje as IAs estão ganhando cada vez mais força, as pessoas estão buscando mais ali pela IA, estão buscando ali no chat GPT, tanto que o Google, né, colocou agora, liberou o Gemini para todo mundo, né, tanto que você pesquisa ali, a primeira pesquisa, o primeiro ponto ali que aparece é o Gemini ali te respondendo, não é os sites, não é essas coisas, então a gente vê que as pessoas estão se apoiando cada vez mais na inteligência artificial. A geração Z, que é essa próxima geração que está vindo, está mudando com isso, né? Não tem as mesmas práticas que a gente tinha, que eu nasci tendo, pesquisando no Google, enfim, porque parece. Eu fiquei chocado também quando eu vi que eu estou ficando para trás por estar Uhum. usando o Google. Né? Então, as empresas precisam estar olhando para isso, entender que, de novo, volta naquela questão: onde está a atenção do meu cliente? Tá no Uhum. TikTok? Será que eu tenho que estar lá? O meu público é a geração Z? Eu tenho que estar no TikTok? O meu público não é a geração Z? Onde que ele está então? Ele está no LinkedIn? Ele está no YouTube? Ele está no Google? Ele ainda é moda antiga? Então faz sentido eu ainda estar lá. Só que esse cliente antigo, ele está usando mais inteligência artificial? O que eu posso fazer, que eu posso integrar, que eu posso estar mais presente? Eu posso abrir um podcast, eu posso falar mais de IA nas minhas redes sociais, enfim. Então o que eu posso fazer diferente para eu captar mais a atenção do meu público e reter e conseguir converter no final das contas, né? Então, Uhum. o empresário profissional, de novo, volta na linha da questão de entender a jornada do consumidor, e aí volta, e entender a jornada do consumidor é entender onde está a atenção dele, né? Então é muito Uhum. importante esse tema, e isso também foi algo que me chocou, Ingrid. Nossa, bacana. Nicolas, como é que você enxerga a diferenciação entre estratégias de marketing para o B2B e para o B2C? Legal. Primeiro a gente tem que definir a diferença dos dois, né, Ingrid?
talvez assim, ó, o público B2B é o que eu trabalho, né? O B2C é quando a gente está falando com o consumidor final, é quando eu tenho um Uhum, produto, eu vendo, né, para esse público. Eu tenho uma garrafa aqui, né, da V4, muito bonita, você que quiser, inclusive com o meu uhum, nome aqui, ó, quem quiser. Agora, você vem aqui e te faço essa venda aqui desse produto, né? Eu estou vendendo para você, que é o consumidor final. Eu tenho uma empresa que faz garrafas, eu vendo para você. Só que essa mesma empresa que vende garrafas, vamos usar esse exemplo aqui também, eu posso vender para outras empresas, venderem a minha garrafa com uma margem maior também, né? Então, eu tenho o público B2C, que seria eu vender para você ali ativamente, ou vender para o público B2B, que eu posso vender mais em lotes e tudo coisa. Qual que é a diferença desses dois aqui? No público B2C, você vai ter que ter um foco maior na emoção, você vai ter que ter um foco maior na agilidade, você vai ter que explorar mais canais visuais, canais que exploram a atenção do cliente. Vou dar algum exemplo aqui: TikTok, Instagram, né? Então, quando eu estou fazendo venda para o público B2C, eu tenho que mostrar esses lados do meu produto ou serviço de forma que eu desperte a atenção desse público. Então, uhum. Facebook, Instagram, TikTok, até propriamente o LinkedIn são canais em que eu preciso despertar a tua atenção, onde você vê muitos vídeos, né, videozinho de 3 segundos, videozinho de 15 segundos. Depois desse podcast aqui, a gente vai fazer vários cortes que vão para as redes sociais, que eu preciso também, com o que eu estou falando aqui, despertar a atenção das pessoas. Então, é aqui que a gente capta esse público B2C, que é onde eles estão. É diferente de um canal de intenção de compra, que é mais o Google, que é onde o público B2B tá. O público Sim. B2B está precisando de um, sei lá, um encanador. Um encanador. Eu estou precisando aqui de um encanador para minha empresa que deu algum problema. Você não vai no Instagram, no TikTok, né? Apesar Não. da geração Z talvez ter ido no TikTok. Mas vai no Google, né? Você vai ali, pesquisa quais são os, né? No público B2B, eu preciso criar um relacionamento. Eu preciso gerar valor para esse cliente. Eu preciso ter uma jornada de relacionamento com esse cara para ele comprar várias vezes de mim. Então são públicos diferentes. E eu falo com propriedade no B2B, eu tenho pessoas, né, empresas que eu estou conversando faz 6, 8 meses, né, empresas inclusive que vêm do Hub, empresas que eu estou falando por um ano, né, e o cara fica me enrolando, mas a gente vai criando relacionamento, né, não é nem enrolação, Uhum. é mais a gente às vezes não está no momento certo, e aí eu Amadurecendo, né? amadurecendo. Então aqui no B2C, vendas transacionais, por exemplo, é muito mais rápido. Lembra que eu falei da agilidade? No B2B, às vezes, você vai ter, não vai ter tanta agilidade quanto no B2C. Né? Então o empresário ele precisa entender isso. Né? Ele precisa entender esses dois contextos e entender que tem empresário que pode atuar nos dois. Né? Mas às vezes ele fica, tá, mas como é que vai ser? Ele tenta trazer as mesmas práticas do B2B para o B2C, acaba que É não dá tão diferente, certo, né? é diferente, né? Então, esse é um ponto, né? Uhum. Da diferenciação do B2B e do B2C. Legal, bacana. E Nicolas, quais foram as mudanças mais impactantes nas estratégias de mídia paga, quando o objetivo principal passou a ser o fechamento de vendas e não mais apenas só o alcance e o engajamento? Boa. Eu falo porque a V4, eu falo com propriedade nisso, Ingrid, porque a Hum, V4 nasceu justamente desse mercado mudando a seu foco para querer mais vendas. O que que a V4 entendeu? O que que a gente olhou lá para trás? O empresário, no final das contas, ele quer lucrar mais, ele quer abrir mais portas de emprego, ele quer crescer mais, ele quer faturar mais, ele quer ter mais clientes, ele quer ter tudo. Então, tudo isso, quando o empresário está precisando disso, a gente está falando dele olhar para performance. O uhum, que é a diferença da performance, né, para alguém que está olhando? Quer dizer que alcance, engajamento não é importante? Não, é importante sim. Mas quando o meu foco ele é expandir a minha marca, expandir o meu reconhecimento, aí eu tô falando de ter mais alcance, eu estou falando de investir com esse objetivo, né? uhum. E em tornar a minha marca, a minha empresa, né, mais conhecida no boca a boca das pessoas daquela região ali. Esse é um objetivo que pode ter, né? E aí eu vou investir mais em quê? Em branding, em campanhas com reconhecimento de marca, na rádio, TV daquela cidade, né? Agora, quando eu estou falando de performance, eu estou falando de algo mais quantitativo, algo que eu tenho mais previsibilidade e algo que eu consiga entender. Tá, coloquei R$ 1.000 aqui, quanto que isso retornou para mim de lucro, quanto que isso retornou para mim de fato de dinheiro no meu bolso. Então o empresário ele precisa dos dois. Essa que é a real. Só que tem diferentes momentos que esse empresário, em alguns momentos ele vai precisar mais da performance, em alguns momentos quando esse empresário ele
já extraiu o máximo de resultado, de métricas, né, de KPIs aqui desse canal aqui chamado performance, aí ele precisa expandir a marca dele. Aí ele vai chegar um momento que ele vai alocar mais investimento aqui, e aí em alguns momentos vai investir mais em performance ali. Então tem que ter uma arbitragem disso. O comum hoje no mercado é quando o empresário, as PMEs, né, vamos pegar aqui as pequenas e médias empresas, investirem Uhum. mais em performance. Eu indicaria isso, né? Porque nesse momento o teu foco ele precisa estar em crescer. Se você está contente com 100 mil reais de faturamento mensal, se você está contente com 50 mil, com 10 mil reais de faturamento mensal, e você não quer crescer, beleza, foca em estratégias de criatividade, estratégia de engajamento, tudo isso, né? Agora, você quer crescer, você quer sair de 100 para 200, o que a maioria dos empresários querem. Você quer sair de 200 para 400, quer sair de 400 para 600, chegar em 1 milhão de faturamento mensal, ou sair de 1 milhão para 10 milhões para 50 milhões, enfim, que seja, quer duplicar, e você não sabe como fazer esse caminho, o quanto que você precisa investir, onde que você precisa priorizar, aí você precisa investir em performance, que seria entender a jornada de compra do teu consumidor, qual canal você precisa investir os seus recursos, tudo isso, os seus indicadores de performance, né? Como que tá o teu time comercial, né? Como que tá as tuas campanhas, enfim, como tá o teu financeiro, se ele suporta esse crescimento. Então é muito em cima disso, sabe, Ingrid? Então esse Uhum. cenário que mudou, ele é bom. Eu acredito que ele é até uma onda, tá? É uma onda dessa linha de performance, daí depois daqui a pouco vai baixar essa onda, daqui a pouco o foco vai ser É. só mais reconhecimento. O ser humano é assim, né? A gente vive de ciclos, inclusive esse ciclo da IA que tá gigantesco, né? A gente tá num pico aqui. Então é sempre ciclos, ciclos e ciclos, né? Agora a gente tá numa cada vez mais numa popularidade ainda maior, né? Numa, numa fama maior Uhum. de investir em performance, né? E é bom para V4, é bom, o Nicolas fica feliz com isso, mas eu sempre falo da gente equilibrar os dois, equilibrar os dois. Vou citar só dois exemplos, me permite aqui, tá, Ingrid? Um Uhum. exemplo aqui, na verdade, para ser mais eficiente. Teve empresas aqui, tem empresas que começam, e aí elas começam a ter muito resultado aqui com a gente. Elas começam a investir, tem empresa que começou com a gente colocando 4 mil reais mensais em mídia, e aí evoluiu e colocou 20 depois, e hoje está colocando 30 mil reais e expandindo e querendo colocar 40 mil reais por mês em mídia, né? Então o cara quer performance para ele é a vida dele, Uhum. né? Ele dá a chave da empresa dele para mim. E aí eu preciso fazer isso daqui rodar. Só que chega um momento que chega numa linha em que a gente não consegue mais ir além, porque quando a gente começa e a gente começa a ter um resultado assim muito expressivo, a tendência é a gente colocar mais e mais, só que chega um momento que a gente está colocando muita mídia que a gente não tem mais muito o quanto explorar daquilo, Ele né? já é o primeiro, não dá para ser o primeiro do primeiro. O primeiro do primeiro, exatamente. Quando chega nessa linha aqui, sabe, nesse platô, vai pro outro. Aí começa a explorar outros canais além desse. E aí é interessante eu começar para eu expandir ainda mais e melhorar consequentemente o meu resultado em performance. Eu expandir na minha marca, eu expandir no meu reconhecimento, investir numa agência de branding, investir numa agência de marketing que seja. Então aí que é legal, sabe? Só que como o cara que ele se viciou em performance, Sim. ele, ele acaba que não entende a importância da marca dele. Do contrário, a mesma coisa. Eu converso com diversos empresários que estão viciados em marketing, em post, em essas coisas, sendo que às vezes o que ele precisa é performance, né? Então às vezes tem muito desses dois mundos, sabe? O empresário que ele entende que ele precisa equilibrar os dois e entende o que é prioridade para ele naquele momento, com base no objetivo dele, ele vai crescer. Então, quer Uhum. crescer? Investe em performance. Não quer crescer, quer expandir a tua marca, já está feliz com os resultados, investe ali na tua marca, faz isso que vai dar bom, sabe? Então é mais ou menos essas coisas, né? Isso daqui daria um Legal. podcast inteiro, só se a gente quisesse falar assim do que eu já vi no mercado, que a gente tem, mas é isso, tá, Ingrid? Vamos lá, a gente vamos explanando aqui. Vamos explanando. E Nicolas, tem hoje uma pressão grande, né, por resultados de curto prazo. Acho que todo mundo acha que é pastelaria, né. Sim, Mas, assim, como é que isso afeta o planejamento de vocês, assim, planejamento estratégico, a criatividade dentro do setor? boa. Isso daqui também daria outro podcast, tá? Gigantesco, É. assim, Ingrid, mas de uma forma resumida, se há uma pressão hoje por resultado de curto prazo, há um erro muito grande no teu planejamento. Uhum. Há um erro muito grande. Não, o melhor remédio para ansiedade é o planejamento de longo prazo.
O melhor Uhum. remédio para ansiedade é o planejamento de longo prazo. Como assim? Se você está desesperado porque você passou um mês ruim de vendas, não faturou aquilo que você deveria, você não está com um planejamento estratégico muito bem estruturado. A gente tem que voltar. A gente tem que voltar. O empresário ele chega aqui pra gente, às vezes, com desesperado, no SOS, pedindo socorro. Endividado, ele chega aqui, cara, eu tava faturando 40 e agora eu tô faturando 20. Eu tava faturando 100 e agora eu tô faturando 70. E aí ele espera da V4, ele espera aí que sim que ele começa a investir em marketing. Nunca investiu, sempre cresceu na indicação, aí ele começa a vir pro marketing. E aí vem aquele desespero, né? A gente aqui, eu já demito esse cara. Eu Uhum. nem sigo, eu falo assim, cara, eu vou te ajudar, mas eu não te recomendo entrar aqui na nossa base, porque a gente não faz milagre. Não dá pra tu querer que a gente faça tudo agora em 2, 3 meses. O que tu vem errando por longos anos, né? Por 10 anos. Tu quer que eu conserte tudo Uhum. em 2, 3 meses, né? Então, a gente precisa volta naquela história do profissional, do empresário amador e do empresário profissional. O empresário profissional, ele sabe os seus indicadores na ponta da língua, ele sabe o seu ROI na ponta da língua, ele sabe, nesse momento, inclusive, semana retrasada, a gente estava fazendo o nosso BP, que é o nosso business plan, para o ano que vem. A gente está projetando, esse ano a gente vai faturar 3 milhões por ano, ano que vem a gente vai estar projetando, está metrificando como nós vamos faturar 5 milhões e está definindo o plano, né? E vai revisar isso semanalmente e vai revisar isso trimestralmente. E aí a gente não fica ansioso. Porque a gente sabe Uhum. que em algum desse momento não vai dar bom, não vai sair tudo como planejado. Mas eu não Sim. posso ficar desesperado, né? E se eu tô desesperado, eu tô errado. Eu tô sem objetivo, eu tô sem meta, né? E aí, quando eu tenho projetado que eu vou faturar 5 milhões por mês, 5 milhões anualmente, né? E aí eu quero faturar 450 mil e eu cascateio isso mensalmente, eu preciso de uma média de 450 mil, eu começo a definir minhas metas. Então, no primeiro mês de janeiro de 2026, eu pretendo faturar tanto. Não faturei? Beleza. Quanto que faltou para eu faturar minha meta? Eu vou buscar isso em fevereiro. Não Uhum. consegui em fevereiro, vou buscar em março. Consegui buscar a meta de março e dupliquei a meta de março. Beleza, já estou tudo certo. Né? O que o empresário faz hoje? Tem um mês excelente, não sei o que, tem um ano excelente, que ele analisa lá e cresceu 20% assim contra o ano, sendo que só de inflação ele perde 10%, né? Então se você hoje cresceu 10% assim, ano contra ano da sua empresa, você não cresceu nada. Se você não Uhum. cresceu nada, você perdeu dinheiro, porque você já perdeu o poder de compra, né? Então se você não cresceu minimamente 15, 20% da sua empresa, já tem algo errado aí. A nossa Uhum. empresa, a gente olhou, a gente cresceu 270% ano contra ano, né? Nos últimos 2 anos, né? A gente cresceu tudo isso. Então, o que a gente está fazendo, né? E como que a gente pode tornar isso mais metrificável e tornar isso normal? Será que foi sorte? Será que não foi sorte? O empresário ele não olha para isso, né? Ele não tem esse Uhum. cuidado, esse pragmatismo, né? E ele não tem esse planejamento de longo prazo. Muito importante também aqui, ó, vai um passo a passo muito legal que a gente faz muito aqui, tá? Planejamento de longo prazo precisa ser SMART, né, um acrônimo, né, específico, mensurável, atingível, relevante e delimitado no tempo, né? Tem um tempo para isso acontecer. Então tu chega Uhum. pro empresário e tu fala hoje, tá, qual que é o teu objetivo pro próximo ano? Todos, literalmente todos, 90% para não te falar assim, mentiras, né? Todos que eu pergunto qual que é o teu planejamento pros próximos 6, um ano, 24 meses. Ah, crescer, a gente. Ah, peraí, cara, crescer Vai crescer quanto? quanto? Crescer quanto, qual que é o prazo para isso, e se isso não acontecer, qual que é o teu plano B? Isso daqui a gente já está fazendo agora em novembro, finalzinho de novembro a gente já está com tudo pronto, na real. Tudo para 2026, que vai ser um ano de eleição, ano de Copa, 13 feriados. E aí, Nossa, eu vou ficar de braço cruzado? Não. não dá, né? Então eu preciso entender especificadamente o quanto eu quero crescer, quanto que eu quero crescer. Eu quero crescer 50%, Nicolas. Legal. Isso é mensurável? Ah, não, é mensurável, porque mensalmente eu consigo ali analisar, eu consigo ver tudo isso. É atingível? Tá, ou está muito fora da realidade? Não, crescer 50% é totalmente factível. Quanto que tu cresceu ano passado? Não, cresci 10. Não está muito distante? Não quer fazer uma meta mais tranquila? Ah, não, faz sentido. Aí a gente começa a ajustar. Às vezes o cara quer crescer 200%. Às vezes o cara quer crescer 100%, quer duplicar o Às vezes não faturamento tem dele. nem tempo, nem estrutura para fazer isso, né? E nem investimento, nem equipe, nem Uhum. capacidade operacional, Sim. né? Isso é relevante para você?
O que que tu vai ganhar em cima disso? Tu vai ganhar mais tempo ou tu vai ganhar mais dor de cabeça? Essa parte eu gosto É, muito. Às vezes o é. cara ele quer crescer a qualquer custo, mas isso vai tomar tempo de vida dele, o cara vai ter que trabalhar sábado e domingo, ele não nota que falta pra ele também gestão, que é saber Uhum. colocar as pessoas certas no lugar certo. Tá tudo centralizado com ele, mas ele quer crescer 100%. É. Isso é relevante de fato pra ti? Não é? Então já resolve, já alinha tudo isso antes. É relevante? Legal. E qual que é o tempo pra isso acontecer? Ah, nos próximos 3 meses eu quero isso. 3 meses? Tu quer duplicar o teu faturamento? Ah, Não, não cara, é será que não assim. vão botar uns 6 meses aqui? Então, alinhado o objetivo, vamos para a matriz SWOT, básico de faculdade, básico de marketing, analisa as tuas forças para fazer o teu plano, né? Analisa as Uhum. tuas forças internas, analisa as tuas fraquezas, o que, que vai te impedir de chegar nisso, aquilo que tu vai usar como diferencial para chegar nisso, que são as tuas forças, analisa as tuas oportunidades fora do mercado, então o que, que o mercado está fazendo, o que, que teu concorrente está fazendo, e analisa as ameaças. Então a gente já está vendo aqui que 2026, ano de eleição, ano de Copa, 13 feriados, tem tudo isso, vai impactar em vários meses na minha meta que está bem agressiva, né? Mas com esse plano, se baseando aqui só na matriz SWOT, tem muito mais do que a gente pode fazer. Eu já tenho um plano para chegar nisso, eu já tenho os meus diferenciais Uhum. que eu vou pegar. Então, de novo, volta na pergunta lá. Tô desesperado, tá errado, tu tá mal planejado só. Tô ansioso, fiquei estressado, fiquei assim não sei o quê. Perfeito, você é um mau gestor, você é um mau empresário, porque você tá te faltando. Ah, mas eu não sei fazer isso, eu tenho que cuidar de muita coisa. Perfeito, né? Contrata alguém que saiba ou aprende a fazer, né? É, É aí é tipo onde isso. entra uma consultoria empresarial também, né, E é onde nessas entra uma horas. consultoria empresarial. É. E eu não Aliás, é culpo. sempre assim, né, sempre apagando incêndio, né, É, coitados dos consultores empresariais sofrem E tu nessas vai horas. ver, e tu vai ver, Ingrid, que isso é também na nossa vida pessoal. Aqui a gente tá falando É, pro empresário, mas quantos da gente assim sabe qual viagem a gente quer fazer mês que vem, qual viagem a gente quer fazer é. ano que vem, o que que a gente quer tá ganhando mensalmente. Tem que fazer esse mesmo plano, a mesma coisa. Eu tirei muito do que como eu sou jovem e aí eu comecei muito novo nessa linha empresarial, eu comecei a pegar muito dessas coisas que eu vim aprendendo na linha empresarial e trouxe para minha vida pessoal, organização financeira. Eu tenho uma contabilidade minha e da minha esposa que a gente faz aqui, né? Eu tenho um grupo só para isso que eu faço uma contabilidade mesmo, assim. Eu faço Uhum, giro, muitas coisas. Então tem muito essa linha de planejamento, esse planejamento ali smart, eu trouxe para mim também. Eu tenho uhum, metrificado ali os próximos 4 anos da minha vida. O que, que eu quero estar atingindo, quantas empresas eu quero, tem tudo isso. Então, empresário, e isso me deixa ficar tranquilo, ter um pouquinho de paz de espírito e não saber que tu tá pegando fogo, entendeu? é. Então, isso é muito legal e essa pressão por resultado a curto prazo, ela tem que ser um sinal ruim dentro da tua empresa. Tem que ser um Uhum, sinal ruim. Não pode estar sempre tudo pegando sim, fogo, tem que estar tudo bem alinhadinho, né? legal. E Nicolas, a métrica do ROI ainda é uma coisa que você sente que é suficiente para medir a efetividade do marketing de performance ou tem outras métricas que você percebe que são mais relevantes? O ROI, ele é o primordial. Eu acho muito engraçado, tu vai conversar com um empresário pequeno, tu fala assim, tá, e qual que foi o teu ROI em cima disso? Ele, o quê? Né? Como assim? O que que é isso? Que é isso? E tu vai conversar com um empresário grande, ele sabe o ROI, ele sabe o ROAS, ele sabe o CPL, ele sabe o custo de aquisição de cliente, ele sabe o CAC dele, o LTV. Se ele não tem na ponta da língua, ele fala assim, não, pera aí que eu vou ver aqui, e aí ele já te fala, e ele fala assim, tá, qual que é o plano? Esse cara aí tu olha, né? É engraçado, né? O empresário pequeno não tem essas noções, não tem não tem nem os indicadores dele. E aí ele quer faturar 100% mais, quer faturar 200% mais. E esse cara aqui, que é grande, que já tem ali os seus pontos, que quer chegar no próximo nível, que já tá faturando 1 milhão, 2 milhões, todos assim já tem tudo na ponta da língua, já tem uma pessoa, já tem um setor de marketing especialista só nisso, mas tudo tem que dar ROI. A contratação de uma pessoa que eu faço, eu espero o ROI dela. Uhum, E esse ROI, eu gosto de dividir ele em dois, tá? Eu gosto de dividir ele em dois: o ROI quantitativo e o qualitativo. A gente tem que avaliar e esperar das pessoas, assim, principalmente o novo contratado que eu faço. Vou pegar aqui a linha de contratação que eu acho que é fácil de exemplificar. Eu contratei uma pessoa, né? Contratei a Ingrid para trabalhar aqui na V4, né? A Ingrid veio aqui, trabalhou aqui. Nos primeiros meses dela, eu não posso cobrar o mesmo resultado de alguém que está há um ano de casa, o resultado quantitativo, né? Eu não posso cobrar dela uma taxa de conversão, enfim, enfim,
todos esses pontos, assim, eu não posso cobrar isso. Uhum. Então, o que, que eu vou cobrar ali mais dela? Só que eu espero dela entregas. Então, eu vou pro ROI qualitativo. Então, a Ingrid é uma pessoa extremamente determinada, uma pessoa extremamente compromissada, uma pessoa extremamente respeitosa. O que, que isso está alinhado com a minha cultura? Está legal. Aí, depois de uns 3 meses que passa esse período de ramp-up que a gente fala da Ingrid aqui dentro, eu Uhum. começo a avaliar o ROI quantitativo. O quanto Sim. que eu estou pagando para a Ingrid e o quanto que ela está me devolvendo assim de lucro para a empresa, de faturamento, foi uma boa contratação, não foi? Então, até para contratação, até para as compras que a gente vai fazer agora, tô na Black Friday, né? Eu costumo até fazer isso, acaba às vezes até ficar chato, né? Pô, eu vou comprar um celular. Será que faz sentido eu trocar de celular nesse momento? Será que com esse daqui que eu não tô já não basta? Será que vai me dar Uhum. ROI? Será que vai me dar só me É. satisfazer? Ou será que vai me É ajudar no meu necessidade ou trabalho? é vontade, né? Eu gosto do sim absoluto, né? Eu preciso comprar? Se é o sim absoluto, aí tu compra. Se é aquele não sei, é aquele não, então não compra, sabe? Então, Uhum. o ROI ele tá em tudo. E numa contratação de marketing é a mesma coisa, e até mais. Então, contratei a V4, contratei o fulaninho para ficar aqui na minha empresa de marketing, contratei uma agência, o empresário sempre vai esperar o ROI daquela contratação. Por que, que eu preciso te pagar 3 se eu não posso pagar 1.500 pro outro cara? Por que, que como que eu posso te pagar ainda mais? O empresário ele sempre quer pagar mais para mim, contanto que o resultado venha. Então é sempre isso, o ROI é o principal. Tem outra que eu gostaria de trazer aqui, que é o custo de aquisição de cliente, assim, mais no meu setor. Então a gente sempre espera do ROI, só que a gente esquece de uma outra também muito importante, que seria uma métrica Uhum. primária aqui, que é o que leva ao teu ROI. Então, se eu não sei o quanto que eu estou investindo para ter o ROI, como é que, né? É. Como é que vai ter, como é que eu vou metrificar o ROI? Eu preciso saber o Uhum. quanto que eu preciso investir e o quanto que isso está sendo rentável para mim. Vamos pegar um exemplo aqui. Vou investir numa campanha de Google, né? E aí o meu custo de venda, o meu ticket médio é R$ 1.000. Vamos dar um exemplo, é R$ 1.000. E aí eu coloquei no Google R$ 1.000, né? Com o objetivo de trazer uma venda. Eu fui lá e trouxe uma venda. Trouxe uma venda. Uhum. E deu esses R$ 1.000. Só que daí tu vai lá e tira imposto, tira o custo de mão de obra, tira o custo do teu investimento, olha, no final tu ficou no prejuízo. Que tu Uhum. colocou R$ 1.000, tu teve uma venda de R$ 1.000 e aí, tirando todos os custos, tu ficou negativo. Só que esse Sim. cliente, às vezes, ele vai ficar contigo na tua base, ou ele vai te indicar para 3, ou ele vai ficar contigo na tua base por 6 meses. Né? Então quer dizer que o teu ROI no primeiro mês não se pagou. Mas no segundo, se ele deixar mais R$ 1.000, aí sim. Né? Você teve um custo de aquisição de cliente de R$ 1.000. Só que se ele fica com você na média 6 meses, ele vai deixar R$ 6.000 com você. Hoje aqui na Sim. V4, o nosso LT, né, que a gente tem, que é o tempo de vida desse cliente aqui na nossa base, está em cerca de 8, 9 meses. Então eu sei que ele vai ficar comigo 8, 9 meses na média. Hoje a gente paga 3 vezes o custo de aquisição desse cliente do que ele me retorna no primeiro mês. Então esse cliente ele custa para mim 3 vezes 3 meses. Então assim, um cliente que eu trago que vai me deixar R$ 1.000, eu pago R$ 3.000 por esse cliente entrar hoje na minha carteira. Então no primeiro mês eu tenho um baita de um prejuízo com ele, né? No Uhum. segundo mês eu ainda estou em prejuízo. No terceiro mês eu tenho break-even com ele. Né? Mais ou menos assim que é o cálculo. Né? Ele se pagou aqui. Dali em Uhum. diante eu tenho lucro com ele. Isso é ter clareza dos indicadores. E aí é o que faz a gente colocar muito dinheiro em mídia todo mês. A gente está falando de 5, 6, 7 milhões. Mês passado, que foi aniversário da V4, a gente colocou 7 milhões em mídia todo mês. E a Uhum. gente teve prejuízo. Prejuízo no primeiro mês. Né? Mas a gente, todos esses clientes, essa base, né, essa new logo que a gente chama, eles vão ser rentáveis. Eu vou vender novamente para esses clientes. Então eu tenho tudo isso metrificado e é o que faz eu promover o meu crescimento, né, e não ter medo disso. Então o ROI, sim, de fato, a, a gente sempre tem que estar olhando para ele, mas eu tenho métricas que são cruciais para eu conseguir metrificar o meu ROI. Custo de aquisição de Uhum. cliente é uma delas. Se eu sei o quanto que eu estou pagando para o meu cliente, eu começo a fazer os cálculos, né? Uhum. Nossa, quanto que eu estou disposto a pagar por um cliente que vai me deixar R$ 10.000 aqui de caixa? Eu estou disposto a pagar R$ 5.000. Então, legal. Então, vai me deixar um ROI legal? Vai me deixar um ROI legal. Então, eu faço com base nisso. Ah, quanto que eu não estou disposto a pagar por essa venda? Que vai diminuir muito o meu retorno sobre o investimento, o meu ROI. Ah, uma venda de 10 mil, eu não estou disposto a pagar 8 mil.
Então, beleza. Então, mas tu entende, Ingrid, que eu começo eu Sim. preciso ter clareza de todos os indicadores para chegar ali no Sim, ROI. porque senão você faz uma conta de padaria ali só no ROI e aí pode errar Isso, feio, né, acha que tá isso. lucrando e não tá. E aí eu tenho métricas secundárias também, que daí é o que a maioria das agências trabalham, que é custo por lead, CPE, que a gente chama de CPL, Uhum, CTR, que seria a taxa de cliques, alcance, impressão. Tem um montão de métricas que a gente consegue ter. Só que isso a gente chama aqui na V4 de métrica secundária. Porque essas uhum, métricas, elas compõem e no final das contas o que importa é o ROI. Mas essas métricas secundárias nos levam para as métricas primárias, que é o ROI, custo de aquisição de cliente, LTV, que seria o tempo, o valor que esse cliente deixa contigo ao longo de tempo com ele, que ele uhum. fica na tua base, né? Então tem uma série de métricas primárias que são muito importantes. ROI é a principal. ROI é a principal. Custo de aquisição de cliente, LTV são métricas primárias também que são tão importantes quanto o ROI. E eu consigo ter ainda mais clareza do meu ROI quando eu tenho clareza desse meu CAC e desse meu LTV, né? Legal. Nicolas, quais são os maiores gargalos que você percebe aí, né, que o teu mercado enfrenta? E como que vocês, têm buscado integrar o marketing e vendas de uma forma eficiente? Primeira coisa, assim, sabe, que eu gosto é que em toda empresa, assim, que eu gosto porque vira oportunidade pra mim, né? Se a empresa Aham. tá passando por um problema, que bom que essa empresa tá passando por um problema, que daí eu posso ser a solução. Que é sempre o marketing e o comercial não estão integrados. É sempre assim, E é bem comum, né? sempre tem uma disputa do pessoal falando que o marketing não está gerando lead qualificado e que o comercial está Aham. falando que. Não, o comercial está falando que não gera lead qualificado e o marketing está falando que o comercial não converte. E aí não dá certo as coisas. Então, o primeiro ponto é entender que esse time aqui ele precisa estar muito bem alinhado e juntos e entender que os dois estão na mesma equipe. Se um não está indo bem, o outro consequentemente não vai bem e não tem que ter Uhum. briga, né? Primeiro ponto, alinhamento cultural, né? Primeiro gargalo aqui. Eu tenho que entender também que tem uma série de outros. Então vamos pegar aqui, ó, marketing e comercial aqui. Esses dois setores aqui dentro da empresa são os cruciais para um resultado de vendas, para o crescimento de uma empresa. Só que não é só isso, Ingrid. Aí vamos dizer que a tua operação é muito ruim. E aí, adianta o que ter um marketing bom, um comercial bom, chega na operação ali, ou na logística é uma M, né? Aí adianta Sim. ter o que? Um dono que tem um marketing bom, tem uma pessoa legal lá, tem um comercial bom, mas o cara não quer investir. O cara tá contente com aquilo que ele tá faturando. O cara tem um produto bom, um modelo de negócio legal, e aí o cara não quer investir. Então ele não tá com o financeiro alinhado. Adianta o quê? Sem pessoas boas. Aí tu tem uma empresa totalmente legal, que tem marketing, que tem processo, que tem venda, que tem financeiro, só que as pessoas que estão trabalhando ali, a cultura do lugar é muito ruim. Então não vai crescer. Então é uma série de gargalos, Ingrid, que a gente tem que tá olhando aqui e que eu, V4, sofro com isso também. Quando eu vou pegar uma empresa, eu tenho que olhar para todo esse cenário e eu olho principalmente assim o estilo do empresário. Porque Uhum. acaba que o empresário ele leva a cultura, aquilo que ele pensa, aquilo que ele acredita para a empresa. E aí, quando ele tem uma cultura assim, dá pra ver o cara que tem uma cultura de crescimento muito forte. Dá pra Sim. ver o cara que tá totalmente confortável. Que ele acha, ele tá estável. Ele já tá pagando a escola do filho dele, ele já tá pagando já tá com o carro quitado, ele já faz viagens ali, e a empresa dele tá faturando bem. Tu chega pra falar com esse cara, ó, cara, vamos fazer uma dívida aqui, vamos pegar um empréstimo de R$ 50.000 pra gente alavancar a tua empresa, cara. O teu custo de aquisição tá bom, o Uhum. teu ROI tá legal, você tem tudo pra crescer, você tem o faca e o queijo na mão. Não, não. E aí vem um ano de Copa do Mundo, vem uma pandemia, o que acontece com esse cara? desa- Quebra, né? Quebra ali, dá uma leve caída não, às vezes dá uma caída muito brusca e aí vem o desespero. Aí ele tem que diminuir o Uhum. padrão de qualidade de vida dele, aí ele chama V4 desesperado. E aí, esse momento, eu tenho que fazer milagre. Então, às vezes a gente espera, a gente nem precisa pegar esse projeto. A gente tenta alertar ao máximo e falar assim pro cara, cara, vem, vamos, deixa eu te ajudar, você tem a faca e o queijo na mão, vamos Uhum. favorecer esse crescimento, só que às vezes o empresário não quer. Agora vamos pegar o empresário que quer. Às vezes esse cara até que não quer, ele fala que ele quer, só que na verdade, na real mesmo, ele não quer.
né? A prioridade Uhum. dele é aquilo ali. Agora vamos pegar o cara que quer, né? Às vezes esse cara vai se passar por vários tipos de problemas, conforme esses daí que eu falei. Às vezes o cara não vai ter o caixa necessário, não vai estar organizado financeiramente para isso, não vai ter a pessoa certa, não vai ter capacidade operacional, vai estar com um time comercial às vezes muito ruim que eu, V4, tenho que entrar e falar para ele, falar, cara, tira tudo, contrata outras pessoas, contrata o meu time comercial, eu boto meu time comercial aí para vender, para te mostrar como a gente pode impactar. É, tem Contrata que uma mostrar na prática, né. Exato. Então são gargalos assim, ó, que é uma série de gargalos, né, que vai impedindo o empresário de alcançar o próximo nível. E quando tu vai ver no mundo real, assim, conversando, tu vê que não é só numa conversa de uma hora, é de uma hora, assim, que normalmente eu tenho, que tu vai notar tudo isso. Sim. É num atendimento que tu vai notar, né? Uhum. Num relacionamento, né, que tu nota tudo isso, né? Sim, E aí isso é o que explica que tem empresa que entra e tem muito resultado com a V4. Tem empresa que entra e demora mais, porque a gente tem que resolver vários desses pontos. Mas o principal é ter essa cultura de querer crescer, sabe? Que o empresário legal. precisa ter, sabe? Então esse Sim, é para mim o maior gargalo, assim, sabe? Essa que gera falta de confiança, o que gera o cara ficar desesperado. Esse sentimento de confortável, de estar confortável, esse sentimento de estabilidade quebra o empresário. Não existe estabilidade, não existe. Crescimento não é mais uma opção, é uma estratégia de sim, sobrevivência. É uma sim, estratégia de sobrevivência. Você precisa estar constantemente crescendo e não confortável com aquilo que você está, no lugar que você está, no quanto você está faturando. Esse é o principal. Esse é o principal. Não mudou isso, não adianta olhar para finanças, não adianta olhar para nada. Não mudou isso daqui, esquece. Já está fadado para o fracasso. uhum. Mudou isso daqui, aí contrata a V4. E Nicolas, na sua visão, quais estratégias você acredita que estão sendo, assim, superestimadas, né, atualmente no marketing digital, e as que podem não sustentar resultados consistentes de vendas? Métrica de vaidade, ainda tem muito empresário que vem e fala, pô, quanta curtida, não sei o que, não tá gerando Sim. curtida, não tá gerando seguidor. Ah, mas isso tudo, eu sempre falo, cara, importa. Mas volta Uhum, naquela linha do marketing que envolve alcance, quando a sua estratégia é reconhecimento de marca, você tem que olhar para isso, quantidade de curtida, quantidade de comentário, as pessoas estão falando bem da minha marca. O cara às vezes ele tá tão bitolado com só isso, é só isso que importa, que ele uhum. esquece que Ele às tem vezes que vender, né. ele precisa vender, que isso é o mais É, importante primeiramente. uhum. Depois vem essa questão, então é importante, só que você não é metrificável. Você não tem como entrar hoje no teu Instagram e ver quantas pessoas daquelas que curtiram o seu último post realmente viraram clientes. Você não tem como entrar no seu Instagram e entrar e ver todos os seus seguidores e ver quem realmente de fato é cliente. Seja quem está com muitos poucos seguidores, para quem está com muitos seguidores, então o cara ele acha que ter seguidores é sinônimo de sucesso. Tem que cuidar com a métrica de vaidade. Tem que cuidar. Uhum. Quando a gente está falando de performance, é meio cruel com essa parte de vaidade, porque eu tenho vídeos aqui, Ingrid, que eu faço, que a gente faz para os clientes, que são vídeos extremamente bem produzidos, extremamente legais, com o roteiro, que não sei o quê. E tem vídeos que é o cara pegar um celular, gravar a sua tela, falar de forma improvisada e fica ruim a gravação, fica ruim o áudio. A gente coloca os dois no Pra tráfego rodar. pago e o vídeo que foi mais ruim tem mais resultado de É, performance. Mas quando a gente posta o que tem mais é melhor produzido, conversão. vai ter mais likes, a galera vai elogiar, vai ter mais comentário, né? Agora aquele vídeo ali mais feio, ele normalmente tem menos envolvimento, menos engajamento ali quando eu posto ele. Agora, quando eu uso ele para performance, né? Eu cansei de ver o post mais feio é o seu que mais traz o resultado. Eu cansei de ver isso aqui dentro, sabe? Então, É. isso é comum, sabe? Então, esses são os pontos. Às vezes, outro ponto também, influenciador, que não tem autoridade nenhuma, que comprou seguidor, assim, o cara acha que é o influenciador que vai salvar a vida dele, né? São tudo coisas que causam falsas esperanças hoje dentro do mercado, que o empresário ele tem que tomar cuidado em cima disso, ele tem que tomar muito cuidado, né? Com essa métrica de vaidade, com achar que ele é o cara, achar que ele é o tal.
cuidar com a estabilidade, que nem eu estava falando ali, se o Uhum. empresário ele acha que ele está confortável, se o empresário está confortável, se o empresário acha que está estável, ele já perdeu. É questão de tempo, meses para ele fracassar, para ele quebrar a empresa dele, né? Essa questão de influenciador sem autenticidade, de influenciador que não é confiável, tem que tomar cuidado também. Com picareta do mercado, picareta tem em tudo que é lugar, né, Ingrid? Picareta É, tem em tudo que é setor. No setor do aham, marketing é mais ainda, porque o cara sabe fazer um bom marketing, né? Então cuidar é. com promessa Eu falsa. não me iludo mais com essa coisa da quantidade de seguidor, porque eu já vi muito profissional ruim, com entrega ruim, que você olhava e tinha um monte de seguidor, mas quando você vai olhar, Sim. depois se você olha e fala, nossa, é estranho, né? Quando você vai olhar a fundo, o engajamento é pequeno. É. A É, narrativa desses influenciadores e bons de marketing, né? Que tem um produto ruim, mas um marketing muito bom, né? Ah, a narrativa disso é normalmente sucesso rápido, ganhos rápidos, né, uhum. promessa de resultado. Não existe como garantir isso. Eu sempre falo, o cara entrou aqui e acha que eu vou garantir alguma coisa para ele, eu já falo assim, toma cuidado com quem vai te garantir coisa, porque tem gente garantindo resultado, tem gente que vai te garantir retorno, não tem como fazer isso daqui. Então, se você vem aqui, quer resultado rápido, quer resultado, isso pode acontecer. Eu te falo, isso pode acontecer. Eu tenho mais de 600 cases que o cara conseguiu resultado em 2, em um mês. Eu tenho cases aqui Mas de é difícil resultados. prometer, Não tem né? como prometer. Cada caso é um caso, né? Isso daí entra na sorte, às vezes, entra no trabalho bem feito, no fit que ele teve com a minha equipe, no momento, na sazonalidade, mas eu não posso levar isso como regra, né? É igual, enfim, eu tenho que ter as minhas decisões com base em estudos, dados, pragmatismo, ser conservador, tomar decisões inteligentes e cuidar com esse tipo de gente, com essa narrativa. Até a primeira pergunta que a gente fez aqui fala sobre a mudança de mentalidade do pessoal dentro do digital. Nos últimos 5 anos era comum tu ver gente prometendo um montão de coisa e era golpe para tudo que é lado. Hoje É, tu nota com a geração Z é. crescendo, tu nota uma mudança de mentalidade, uma mentalidade muito mais madura e que não cai mais em papinho de qualquer um. Ainda tem gente, né? Mas sempre vai ter como é que é aquele ditado? Minha avó falava. Sempre sai um. Como é que é? Sempre sai de casa um burro. Tu lembra desse? Ah, é que encontram um esperto e um burro, É, um né? esperto e um O burro sai todo otário, mundo de né? casa. É, sai um esperto ali querendo se aproveitar assim do burro. Do Sempre que vai ter, encontra, né? é. Mas tem que tomar cuidado. Não, é verdade mesmo. E assim, de forma prática, Nicolas, como é que a IA já está impactando a criação de campanha voltada para fechamento de vendas? Você tem aí alguns cases nesse sentido? Boa. É muito. A gente usa aqui IA para praticamente tudo, tá? Eu vou citar aqui alguns exemplos de empresas, mas eu vou citar aqui agora, primeiro no nosso cenário aqui. Toda reunião que a gente faz, a gente tem uma IA do Gemini que faz toda a transcrição. Depois de toda essa transcrição, a gente joga em outra IA que faz uma análise que ela está sendo treinada, que ela é uma consultora de vendas e ela faz uma análise e ela pega cada ponto que eu passo, como por exemplo, início de reunião, né, se eu gerei um relacionamento legal, ela pega o pitch, né, se eu usei spin selling, se eu usei o método AIDA, se eu usei como que foi a minha negociação, se eu peguei recomendação, ele tem tudo isso e ela me dá uma pontuação em cima de cada um desses tópicos se eu passei por eles ou não. Então, isso daqui me consegue mostrar que às vezes a falta de resultado de tal pessoa que está ali no comercial ali vendendo não é culpa dele, mas culpa da qualidade do lead que está vindo ou do volume. Às vezes esse cara que tem notas muito boas, ele está Uhum. fazendo pouca reunião e aí eu olho pro número dele e eu falo assim, nossa, esse vendedor aqui é muito ruim, ele não tá vendendo nada. E aí tu vê um ali meia boca que tá vendendo bastante, só que esse cara às vezes ele tá fazendo mais volume, ele recebeu leads melhores, né? E aí a gente vê que a nota ali daquele closer ali que está ali, ela é tão boa ou às vezes até muito melhor que aquele closer que ele tá vendendo que tá num momento legal. Então, isso dentro do comercial é o que a gente vem fazendo aqui muito. Dentro da operação, nossa, é tudo é praticamente IA. É IA para criação de imagem. Às vezes está Uhum. faltando uma imagem, a gente vai lá e usa para criar isso. A gente usa para muita variação de anúncio. Então a gente tem um anúncio estático aqui que está performando muito bem. Eu jogo na IA e falo, cria várias variações desse mesmo criativo aqui que está dando certo. Faz um amarelo, faz um roxo, faz um verde, faz um azul, faz um laranja.
posta lá e aí o laranja começa a dar muito certo. Então a gente usa IA para teste, usa IA para até o controle e resumo das reuniões que a gente faz operacionais com os clientes. Então, quem não está usando isso, primeiro, já tem estudo de Harvard que fala que se você está usando IA, você já tem estudos comprovando que você pode ganhar até 12 horas numa semana de produtividade. Então imagina, Ingrid, tu gostaria de 12 horas a mais na tua Nossa semana hoje? senhora, com 12 horas a mais? certeza. Então, por que não usar? Por que não? Ah, mas eu não Uhum. sei como usar. Pede para IA como que você pode usar É. mais ela no teu dia a dia. Então, aqui no comercial a gente vem usando bastante. Outro insight bem legal, em usar a IA para CRM. Antes era tudo manualmente. Eu estava aqui conversando com a Ingrid. A Ingrid era uma possível cliente minha. E aí eu tô ali, eu tenho que botar toda a informação dela e colocar ali no meu CRM, né? Agora eu ligo para a Ingrid, eu tenho uma IA que faz a transcrição disso, joga ali já e implementa ali dentro do meu CRM e eu consigo muito mais produtividade porque eu não tenho que ficar mais perdendo tempo ali colocando um resumo, escrevendo manualmente sobre a Ingrid. Eu tenho uma IA que transcreve e joga tudo resumido ali dentro do meu CRM. E aí, isso tudo faz tu ganhar produtividade, ganhando tempo, consequentemente tu ganha mais dinheiro. Então, a gente Uhum. vê Magalu só fala de IA e investe tudo em IA, né? A gente vê grandes marcas fazendo isso, iFood, 80%, a gente teve uma consultoria com o CTO da iFood, não vou me lembrar agora o nome dele ali, o diretor de tecnologia da iFood, que 80% hoje dos chats, né, quando dá algum problema, quando você vai resolver, você está falando com uma IA e você não Sim, sabe, né, porque sim. elas são muito mais, falam em tempo real com você, né, 80% e demitiram uma massa de pessoas. A gente vê uma série de demissão assim de pessoas assim, porque a IA, sim, ela vai tirar muito emprego, né? Mas quem saber utilizar a IA vai sim, com certeza, não vai perder o seu emprego, isso eu Mas garanto. abre vamos dizer assim, abre um novo canal, né, um novo emprego, né, Isso, sai alguns empregos, entram novos no isso, lugar, né, exatamente. são oportunidades diferentes, né. Exatamente, ela impacta muito, então tem que saber utilizar. Não sabe utilizar, Uhum. de novo, já tem empresas saindo do forno aí, empresas novas de consultoria de IA, já vai surgir muitas empresas assim Muita de coisa, né. especializadas nessa linha, que é uma onda que está crescendo e vai continuar crescendo. Chatbot, né? Você vê uma série de empresas investindo agora em atendimento de IA. Eu vi empresa, Ingrid, de telecom tirar 20 pessoas do seu atendimento ali e trocar por uma IA ali. Imagina a folha Uhum. de pagamento desse cara ali, imagina agora o custo dele de ele botar uma IA ali que vai resolver em tempo real as coisas. E aí reduzir Uhum. de 20 para duas pessoas ali só para conversar ali no seu determinado no tempo, né? Então, olha como as coisas assim, o mundo tá mudando e tá mudando rápido, Sim, né? sim. É, daqui a pouco aqui no Hub não teremos mais emprego também. Não tem mais emprego, não tem nada. Ai, mas gente, tem hora que tem que modernizar mesmo, né. Mas assim, Nicolas, você percebe que tem ainda algum uso de IA que você considera que ainda está subaproveitado no marketing de performance, que tem grande potencial de impactar ainda mais? O que a Google quer fazer? Qual que é o plano da Google assim para os próximos? Você tá lá na Amazon, tá? Você tá lá na Uhum. Amazon, você tá vendo ali as compras que você quer. E aí você tem uma IA te jogando aquilo que você precisa, aquilo que você quer, e porque essa IA que está ali contigo do Gemini, sei lá como é que vai ser o nome dessa IA, ela já olhou o teu comportamento de compra, todo o teu comportamento daquilo que tu mais vê nas redes sociais, e tá tudo integrado, e ela vai te recomendar aquilo que é mais necessário para você, né? Por isso que eles estão chamando que a tendência dos próximos meses e anos, assim, com a IA se aprimorando cada vez mais, é a gente comprar ainda mais, é a gente... porque vai ser muito mais inteligente, vai ser muito melhor para o empresário, muito melhor para quem está anunciando, né? Porque daí você tem lá uma IA falando exatamente aquilo que você precisa comprar. Então se isso daqui não anima o empresário, eu não sei mais o que pode animar, né? Mas ainda assim, com certeza tem coisas subaproveitadas. Por exemplo, eu tentei esses dias uma gerar uma IA ali, pedir pro chat GPT, pedir e algumas outras, não tem nenhuma que consegue fazer posts legais. Por exemplo, do que eu queria fazer. Eu queria fazer post ali, meu ali, sabe? Falando assim, o Nicolas, assim e tal. E eu falei, ó, faz aí um post, faz aí um negócio assim. Fica horrível.
horrível. Não é a Ó, mesma coisa que bom, né? Você não vai perder seu emprego. o designer que tá aí me ouvindo, Não vai perder tem, ainda. saiba que você tem ainda alguns anos, né, de emprego, ou meses, né? Mas o Ah, ponto ainda precisa sempre de uma mão humana ali para dar um direcionamento ou falar assim, né? Mas volto a é, repetir, o cara que tá, o profissional que tá usando a IA, ele tá ganhando muita produtividade, 12 sim, horas semanais. Se sim. você quer ganhar 12 horas semanais, comece a usar a IA. Se você não quer, fique para trás. E aí quem tá ganhando 12 horas de produtividade semanal vai tomar o teu Tá na emprego. frente. Então, uh, quando você tem, mas tem coisas ainda que a IA ela não consegue ainda tomar o lugar do ser humano. Ah, sim. Então, mas tem coisas que é muito boa de usar, planilha, roteiro, texto, enfim, muitas coisas. Mas tem coisas que muito assim da parte de criação, vendas, eu ainda não vi nenhuma IA vendendo, falando assim com o cliente, né? Apesar de ter, mas eu acredito que vai ter ainda muitas pessoas que vão querer falar com seres humanos lá na frente, não vão querer falar com IAs. Então, vai existir emprego ainda, tem muito emprego que vai existir e vai ter gente querendo falar com IA também, né? Mas eu ainda não notei assim IA vendendo IA agora aqueles serviços braçais com certeza, né? E serviços Uhum, nesse momento assim de criação eu não achei uma IA legal para fazer criativos, para fazer post estático, para fazer vídeo, uhum. não tem isso ainda, tá? Então é isso. Não, legal. E agora vamos falar um pouquinho mais da V4, da V4 Boa. Company, né? Como é que vocês têm se posicionado diante dessas transformações no setor do marketing focado em vendas? Boa. O posicionamento da V4, assim, desde o início sempre foi de assessoria. Nós não somos nenhuma agência. O que uma assessoria faz de diferente de uma agência? Né? Uma agência vem de agenciar, então a gente sempre olhou o mercado das agências assim, dando um olhar muito assim para a rede social, tendo um Uhum, olhar muito assim para a questão de alcance, para a questão de curtidas, para a questão de seguidores, né, para a questão de montar site, muitas frentes operacionais, né? Só que isso não é, de novo, é incompleto para aquilo que o empresário precisa aqui no final das contas, para aquilo que ele quer, que é vender mais no final das contas. Então, diante de todas essas transformações, a gente olha, a gente não quer ficar para trás, né? Agora a gente está expandindo, por exemplo, para os Estados Unidos, né? Estamos investindo bastante assim em entender, a gente está buscando entender muito o mercado americano, né? A gente está investindo em muitas frentes de inteligência artificial, né? Foram 13 milhões que a gente investiu só esse ano em questão de tecnologias próprias da V4, né? Então a gente esse mês, inclusive mês passado, a gente implementou um CRM novo próprio da V4. Antes a gente estava com o da Salesforce, que era o maior CRM do mundo, né? Hoje, mais caro também, inclusive. Mas a gente uhum, optou por criar algo próprio da gente, para a gente ter um diferencial hoje no mercado. Além disso, a criação assim de uma categorização de produtos e como que a gente pode usar de tecnologia para isso, enfim. Então, sempre quando a gente envolve tecnologia é algo muito caro. É algo muito caro, é algo é, difícil e que a gente prefere assim de fato assim terceirizar, né? E o nosso uhum, posicionamento da V4 é tentar não ficar para trás nesse momento, né? E principalmente na nossa unidade, né? Porque vamos pensar o seguinte: hoje eu vou te atender, vou atender uma empresa, né? O que hoje vamos botar ali, eu vou te botar aqui numa equipe, Ingrid. Aí a minha equipe vai te atender. Todo mês você pensa em cancelar comigo. Essa é real. Todo mês você pensa, tá dando retorno isso daqui? Não tá dando retorno? E aí começa, né? E aí ficou 2, 3, 6 meses ali sem retorno. Porque o cara não tem planejamento. E a gente ajuda o cara ali com isso. Então ele pensa, pô, vou cancelar. Vou cancelar. E uhum, ele sai. Às vezes a gente tá aqui, ó, pra ter o resultado. E aí ele pega e fala, não, eu vou sair. Né? Hoje a gente está buscando assim sair um pouco dessa linha que a gente está vendo que é mais antigo. Tá ficando para trás isso de só colocar ali um time para te atender. Como que a gente pode explorar ainda mais isso? E esse está sendo um dos nossos desafios de explorar mais de como usar a tecnologia para eu otimizar ainda mais isso e uhum, conseguir colocar esse cliente que entra num ecossistema muito poderoso que diferencia ele hoje do mercado, sabe? Então, a forma que a gente tem tentado se posicionar, a gente está nessa fase de construção e de tentar achar o que a gente chama aqui de diferenciais competitivos dentro da V4. Então, hoje,
a gente tem muito essa preocupação. A meta da V4 é ser uma das 2.000 empresas mais valiosas do mundo, né? Pelo menos uma das Forbes 2000, né? A gente quer ser o nosso objetivo e apesar hoje da gente ser a maior assessoria, né, de marketing e vendas da América Latina, a gente é um grão de areia perto da onde a gente quer chegar. Então, por Uhum. conta disso, a gente está muito insatisfeito ainda do que a gente tem. E por conta disso, a gente está sempre olhando para o cliente e o que ele precisa e como ele pode me pagar ainda mais. A questão é que hoje a gente olha que com a IA chegando, com diversas empresas assim, com diferenciais, com toda essa mudança, a gente olha para isso e fala assim: eu preciso me diferenciar, eu preciso ter algo de muito valioso aqui, porque o que eu tenho hoje é um time que atende a Ingrid, é um time que atende a empresa e que a qualquer momento o cara pode pegar e se ele não tiver satisfeito com o atendimento, se ele não tiver tendo resultado, ele vai cancelar. Agora, se Uhum. ele tem um time ali muito mais ágil, e não precisa assim de um time de 5 pessoas, e se ele precisar de um time só de uma pessoa e o resto eu faço tudo com IA, e se eu conseguir gerar mais resultado para ele, trazer mais organização, e eu dar um ativo para ele que é muito forte, que faz ele pensar 2 vezes antes de cancelar comigo. Então a gente está entrando nessa linha de ser indispensável para o cliente. Uhum. Isso é V4, né? Mas vale para o empresário aí que também está vendo esse vídeo, né? Como que ele pode se tornar indispensável para o cliente, ter diferencial competitivo e não ficar para trás em cima disso, né? Então, o medo da V4 é o medo de toda empresa, não ficar para trás, porque o Uhum. cenário está mudando, as pessoas estão mudando e a gente precisa mudar constantemente com isso também para melhor. Até porque você tem um VLT aí pra honrar, né? Exatamente, exatamente, né? Exatamente. Ai. E me fala um pouquinho, de que forma a V4 vem utilizando inteligência artificial ou outras tecnologias para melhorar seus processos de entrega aos clientes? Eu também respondi, mas é da seguinte forma: inteligência artificial para tudo que está ao nosso alcance, para organização de reunião, para organização de tarefas, para controle de tasks e de tarefas que o nosso time operacional tem, ah, pesquisas, automatização de processos aqui internos que a gente tinha que antes de. Enfim, como eu não estou muito envolto no operacional, estou mais no comercial, vou falar um pouco do que tem mais aqui, mas eu sei que a operação hoje faz criativos ali, faz variações de criativos com IA, a gente cria imagem com IA, a gente cria vídeo com IA, a gente monta planejamentos com IA, tudo que está ao nosso alcance com IA fazer, a gente faz. E na parte de CRM é algo que para mim, é muito bom. Para o vendedor que Uhum. está vendo esse vídeo aqui depois, se você não está utilizando IA no seu CRM, você está perdendo muita produtividade e Tá muito perdendo dinheiro. 12 horas. Tá perdendo comissão, tá perdendo 12 horas semanais, né? Então imagina, Ah, aí você foca ali em ligação, às vezes você libera 12 horas semanais, você consegue fazer às vezes 12 reuniões a mais e você consegue mais comissão com relação a isso. Então é muito sobre isso, sabe, Ingrid? É muito sobre eu, eu- uhum. eu saber utilizar e a gente vem utilizando aqui para tudo que está ao nosso alcance, né? Sim, sim. E Nicolas, compartilha com a gente um case de cliente onde a V4 conseguiu gerar um impacto real em vendas, mesmo num cenário desafiador. Se você não quiser falar o nome da empresa, tá tudo bem, tá? Não puder falar, tá tudo certo. Não, legal. De novo, eu atuei muito tempo na parte operacional, e quando tu tá mais na parte operacional, tu consegue é, ter mais contato com todos os projetos que estão tendo resultado ali. Então, hoje, como eu tô mais na frente comercial, o meu processo é uma de passagem de bastão. Eu apresento a empresa, vejo se faz sentido, e aí tiro quem não faz sentido, coloco quem faz sentido para Uhum. dentro de casa. Quando eu estava no operacional, eu lembro de alguns assim inclusive alguns do Hub, né, que fecharam conosco, mas teve empresas assim que eu participei no comercial e depois no operacional. Eu nunca esqueço de uma empresa que falou pra gente que ia fechar. Eles falaram assim, olha, eu vou fechar minha empresa, eu caí meu faturamento, eu fiz contratações erradas e eu sei que foi culpa minha. Então olha o cara ele pegou e volta naquela questão da vaidade. O cara ficou sem vaidade nenhuma. Ele falou: a culpa foi minha, eu quebrei e, e eu vou fechar minha empresa. Só que, e aí a gente entrou em contato com essa empresa na época, e aí quando a gente entrou em contato, a gente falou assim, cara, deixa eu montar um plano para talvez te dar uma esperança aqui do que a gente pode fazer. Montamos o plano para ele, ele falou, beleza, vou investir, mas vai ser meu último investimento, eu não vou mais dar Uhum. andamento assim, enfim. Começamos o trabalho, né? Alinhamos muito bem 6 meses de projeto.
pedimos para ele 6 meses de projeto. A questão é que em 3 meses a gente já conseguiu assim trazer um movimento. Ele tinha uma mecânica, né? A gente trouxe um movimento para ele assim absurdo, que ele não via faz tempo, né? Desde a pandemia o negócio dele deu uma caída muito grande, né, na mecânica. E aí, nossa, aí a gente começou a estourar e aí voltou o brilho no olho dele. E aí os feedbacks dele nas reuniões semanais que eu tinha com ele era, cara, eu agradeço muito vocês porque eu ia desistir do negócio e aí vocês me ajudaram a salvar e me voltaram a eu ter aquela paixão, aquele amor por vir Uhum. aqui trabalhar aqui novamente. Porque ele trabalhava por dinheiro, só que ele, como ele era um senhorzinho e um senhorzinho de gente boa, ele queria assim, ele gostava mais do contato, da conversa, e aí começou a vir mais clientes, ele começou a ficar mais feliz. Então, isso deu muito certo. Ele não está mais hoje com a gente por causa das aqui no Rio Grande do Sul que deu as enchentes, né? Ah, Então isso sim. afetou bastante ele, daí ele deu uma pausa, mas ele vai voltar assim com o tempo. Então, esse relacionamento que se cria é muito legal. Teve esse caso, teve empresa que começou com a gente que ficou 2 anos com uma agência, não gerou resultados expressivos assim, ficou um ano ali sem ter resultado com aquela agência, cancelou, veio aqui para nós em 2 semanas, conseguiu fechar 2 projetos que já pagaram todo mês, todo o projeto de 6 meses em 2 semanas. Uhum. Então são coisas que acontecem. Tem empresa que começou que no quinto mês teve o break-even e ficou feliz da vida, né, do seu projeto. Tem empresa que quintuplicou a sua equipe comercial, antes tinha 2 pessoas, aí já passou a ter 10, já passou a ter 15 pessoas dentro do comercial para atender a demanda que a gente estava enviando. Isso são só alguns que eu lembro. Tinha empresa que queria vender no e-commerce, né? E aí a gente viu que na linha do e-commerce, ali no meio do projeto, a gente viu que e-commerce talvez não ia virar. A gente foi lá e começou a investir em marketplace, então Mercado Livre, Amazon e tudo, e aí e aí a gente começou a aumentar muito as vendas e consequentemente também trazer algumas vendas ali dentro do e-commerce. Então, às vezes é questão de um criativo, é questão de um alinhamento, é questão de uma reunião que a gente sai dali Uhum. com um projeto ali muito bem alinhado, que a gente muda o resultado de uma empresa, sabe? Isso acontece. É, E muda o que todo o não pode cenário, ter né? é aquilo que a gente conversou, pressão por resultado. Ai, meu Deus, não sei o que. A gente está alinhado, a gente tem um objetivo, né? A gente não conseguiu no primeiro, no segundo mês. Às vezes no terceiro mês a gente consegue, não é no quarto nem no quinto, mas a gente está alinhado, né? E a gente não vai perder a Uhum. cabeça. O melhor remédio para ansiedade é o planejamento de longo prazo. Sim, sim. E Nicolas, conta pra gente, como o Hub tem contribuído, já contribuiu para que a V4 conquistasse novos clientes e pudesse se conectar com empresas alinhadas à sua proposta de valor? Tem algum caso especial aí? Muitas dessas empresas a gente criou relacionamentos vindo do Hub assim que viraram até amizades depois, né? Então isso tudo me deixa muito feliz, que sabe, eu sei no final das contas que eu tô acordando e não é só o dinheiro no final do mês, sabe? Eu tô gerando um impacto positivo para a sociedade, não tem algo que me anima mais do que isso. E o Hub nos proporcionou conversar com essas empresas que precisavam contratar a gente, né, naquele momento. A V4 fez muito sentido para essas empresas naquele momento. Uhum. E assim, conseguimos. A gente saiu, né, do hub ali, do silver, né, do prata. Hoje somos titano, né? A gente investe bastante, porque a gente busca se conectar e a gente entende que às vezes dentro do hub não é a primeira empresa, não é no primeiro contato que a gente fecha. Às vezes ele vem, fecha com outra empresa, mas depois ele se arrepende, vem pra gente, ou isso acontece, mas a gente vai criando esse relacionamento assim com o cliente, né? E eu faço esse Uhum. papel hoje, né? Então, alguns casos assim do pessoal assim que elogiou bastante, que depois a gente enviou ali o linkzinho de avaliação do Hub, né? E aí o pessoal vai lá e indica a gente, o pessoal vai lá e fala muito bem do nosso serviço, que adora a nossa equipe, que a gente faz muito mais do que só às vezes um serviço ali. A Uhum. gente busca ir além, busca conversar, busca ver o que a gente pode destravar, o que a gente pode resolver mais de problema ali do empresário que ele está passando. Então, citar alguns casos, teve uma empresa que a gente conheceu no Conecta, lá né, no Gather, é no Gather, né? Gather, foi. Isso. E a gente se encontrou lá, conversamos, fizemos um networking e a gente ficou muito tempo assim fazendo negócio. Recentemente a gente saiu por causa do. Eles saíram por causa que. Não vou lembrar assim, exatamente o que aconteceu lá, mas eles quiseram investir em outro modelo de negócio.
né? Então eles tinham uma empresa de consultoria ambiental e eles quiseram sair dessa linha de consultoria ambiental e investir em outro modelo de negócio, e aí eles cancelaram ali a empresa, né? E aí cancelaram o projeto Uhum. 5AV4 e agora já estão vendo para colocar a gente dentro desse modelo de empresa, só que tem mais sócios, é mais Uhum. burocrático, né? Sim. A gente até lembrei aqui agora deles, depois vou fazer um contato ali com eles ali depois, mas foi criado um relacionamento que virou uma amizade dentro dessa empresa. Então, eu lembro desse caso aqui dentro do Hub, vários contatos, várias networkings, enfim, o Hub foi crucial para a gente ter crescido nesse momento, né? Nossa, muito bom, Nicolas. Olha, foi ótima tua apresentação aí, foi bacana conhecer um pouco mais das soluções, né, que a V4 tem, você à frente aí da unidade também, né? Acredito que os clientes vão ficar aí bem antenados, né, agora, Mara, e entender que é importante, é preciso, mas tem que se antecipar, né? Não é pastelaria, né? não é Precisa pastelaria, exatamente. investir, precisa planejar, né? Então ficou bem claro isso, foi muito bacana aí o teu conteúdo nessa entrega. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Ingrid, espero que tenha eu posso ter agregado aqui, né? Se isso aqui Aham. tá no YouTube, o pessoal comente aí e tal, depois me pesquisem aí que vocês vão me achar, bota Nicolas Balen, né? No Google, bota ali no Instagram, eu vou estar lá, quem quiser conversar mais, enfim. Estamos sempre aí às ordens, 1000% para mudar esse cenário do empresário que quer mudar. Agora, o empresário que não quer Uhum. mudar, faça o Aí. favor para você, nem me chame, nem entre em contato comigo. Não, o empresário que não quer crescer, faça um favor para você e para mim, nem me chame, não vamos perder tempo. Aham. Maravilha, Nicolas. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Ingrid, tudo de bom. Tudo de bom.